A Coreia emergiu como uma entidade política singular depois de séculos de conflito entre os três reinos da Coreia, que foram unificados por Silla e Baljai. A divisão da Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul resulta da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, de 1945, terminando o domínio colonial de 35 anos do Japão na Coreia. Em uma proposta que obteve a oposição de quase todos os coreanos, os Estados Unidos e a União Soviética concordaram em ocupar temporariamente o país com uma tutela com a zona demarcada de controle ao longo do paralelo 38. O objetivo dessa tutela foi estabelecer um governo coreano provisório, que viria a ser livre e independente no devido tempo. Embora as eleições fossem agendadas, as duas superpotências apoiaram líderes diferentes, e dois estados foram estabelecidos de forma eficaz. Cada qual reclama soberania sobre toda a Península Coreana, e logo após isso se deu o início a um conflito histórico. Kim Il-sung foi o líder da Coreia do Norte desde a fundação do país em 1948 até a data da sua morte. Sucedeu-lhe como líder o seu filho, Kim Jong-il. Exerceu o cargo de primeiro-ministro de 1948 a 1972 e de presidente de 1972 até a sua morte. Foi também o secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia, em que era o comandante autocrático. Como líder da Coreia do Norte, partiu de uma ideologia marxista-leninista, até formular a ideia Choose, baseada no culto à personalidade. Conhecido como grande líder, Kim Il-sung é oficial e constitucionalmente, desde 1998, o presidente eterno da República, mesmo tendo falecido em 1994. São feriados no país as datas do seu nascimento e morte. Syngman-rhee foi um político sul-coreano que se viu como primeiro presidente da Coreia do Sul, de 1948 a 1960. Rhee também foi o primeiro e último presidente do governo provisório da República da Coreia, desde 1919 até o seu impeachment em 1925, e 1947 a 1948. Como presidente da Coreia do Sul, o governo de Rhee foi caracterizado por autoritarismo, corrupção, desenvolvimento econômico limitado, forte anticomunismo e, pelo final da década de 1950, crescente instabilidade política e oposição pública. Ele imbuiu o país com uma tradição de regime autoritário que durou com algumas breves pausas até 1988. No começo de 1950, Kim Il-sung viajou para Moscou e para Pequim à procura de apoio para a guerra iminente. A União Soviética ficou bastante envolvida com a militarização da Coreia do Norte e seus planos para uma ofensiva contra o Sul. Mao Tse-tung transferiu 50 mil soldados do Exército de Libertação Popular de Etnia Coreana, juntamente com seus armamentos, para a Coreia do Norte. Meses antes dos primeiros ataques do Norte, a agência de inteligência americana notou uma enorme mobilização militar por parte das Forças Armadas da Coreia do Norte, mas pensou que era apenas uma medida defensiva e concluiu que uma invasão era improvável. Civis sul-coreanos fugindo dos combates, sob o pretexto de estar retalhando supostas pequenas incursões de soldados do sul na fronteira, o exército norte-coreano cruzou a fronteira do paralelo 38 com a proteção de artilharia pesada. Em 25 de junho de 1950, os norte-coreanos haviam declarado que as tropas do exército da Coreia do Sul, sob comando do presidente Syngman-rhee, haviam cruzado a fronteira primeiro e Kim. Por isso, eles pretendiam prender e executar Rhee. As forças armadas de ambos os países já haviam se atacado em pequena escala pela fronteira antes da guerra.
A luta começou na península de Ondin, no oeste, onde os sul-coreanos alegaram ter tomado a cidade de Haeju, e rapidamente se tornou em um combate em larga escala por toda a fronteira. Isso levou a crer, para alguns especialistas, que foi o Sul que começou a guerra. Em 25 de junho de 1950, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, por unanimidade, a Resolução 82, condenando a invasão da Coreia do Norte contra seu vizinho do Sul. 2 dias depois foi aprovada a Resolução 83, que autorizava uma intervenção militar para pôr fim no conflito. No mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, autorizou que a Força Aérea e a Marinha Americana atacassem alvos na Península Coreana. Para apoiar o Sul, o que foi condenada pela União Soviética, a Batalha Pesada de Osama foi o primeiro grande combate para as tropas terrestres americanas, mas o pequeno grupo de soldados foi repelido e 180 militares foram mortos, feridos ou capturados. As forças da Coreia do Norte continuaram a avançar para o sul, tomando no caminho a cidade de Daejeon. Os comunistas novamente forçaram o recuo dos sul-coreanos e dos seus aliados americanos na cidade de Pusan. Naquela altura, as forças da ONU controlavam diretamente apenas 10% do território da Coreia do Sul. Em 25 de setembro, Seul foi recapturada pelos sul-coreanos. Os bombardeios americanos continuaram a causar severos danos nas forças comunistas e a liderança norte-coreana viu-se obrigada a ordenar a retirada precipitada de suas tropas do sul para defender a capital Pyongyang. Em 27 de setembro, o ditador soviético Joseph Stalin, principal aliado dos norte-coreanos, criticou a ineficácia dos exércitos do norte e também culpou seus conselheiros pelas recentes derrotas dos coreanos. A divisão da Coreia entre Sul e Norte é, de longe, o legado de maior expressão da Guerra Fria e ordem mundial bipolar, marcadas pelas influências diretas de União Soviética e Estados Unidos, Coreia do Norte e Coreia do Sul, mantinham relações diplomáticas muito pequenas e que, com as recentes decisões e posicionamentos do Norte, tornam-se nulas. Existem especulações que a postura ofensiva da Coreia do Norte seria um blefe, uma manobra usada para fazer com que o bloqueio econômico e as sanções internacionais impostas sobre o país diminuíssem ou acabassem. O estopim para a elevação das tensões diplomáticas entre as duas Coreias aconteceu a partir de 12 de fevereiro de 2013, quando a Coreia do Norte realizou o terceiro teste nuclear de sua história, o primeiro em tempos recentes. Isso significa que o país abandonou a postura defensiva que havia adotado nos últimos anos diante das exigências internacionais para que o país deixasse de produzir e armazenar armas e equipamentos nucleares.